E se o cinema fosse também um baile funk e as histórias de periferia fossem contadas nos festivais do Brasil e do mundo? Esse é o cinema de Felipe Barbosa, nosso convidado de hoje no Fala Minerva. Eu sou Karine Prevedelo, estou apresentando o Fala Minerva, nosso MesaCast, com especialistas da UFRJ que falam sobre assuntos de interesse público. E o nosso convidado de hoje é o cineasta Felipe Barbosa, que é da cidade de Tiradentes, de São Paulo, formado aqui pela UFRJ, né, Felipe, em rádio e TV, e que está alcançando projeção, né, recentemente com seus filmes, especialmente o Fluxo e o Quase Trap também, que é um lançamento mais recente, e o projeto atual Passado e Presente. Felipe, que prazer contar contigo aqui no Fala Minerva, a gente poder conversar. A gente que se conheceu já na graduação, né? Sim. Então, muito legal a gente poder te ouvir. E eu queria começar te perguntando, Felipe, uma questão que tu falas sempre, né? E comentou com a gente recentemente. Felipe participou também do Festival Audiovisual da UFRJ, exibindo o Quase Trap, né? Sobre a tua opção pela UFRJ, pelo curso de rádio e TV, né? Porque tu és paulista, vem de São Paulo. Por que essa vinda para o Rio de Janeiro, para a UFRJ? Muito feliz aqui de estar presente aqui no programa. É uma honra estar aqui com a Karine também. Aí a gente já vem de um bom tempo aí de trajetória e estou muito feliz mesmo pela oportunidade. E estar na UFRJ é relembrar assim minhas memórias, né, sobre esse momento muito importante da minha vida referente à educação. A princípio, desde sempre, eu nunca fui uma pessoa que enxergou a universidade como uma possibilidade, e eu acho que a universidade fez com que me aproximasse cada vez mais também do meu território e das pessoas que realmente também eu acredito que como levar como trajetórias de vida, né? E sair de São Paulo foi muito nesse sentido, né? Ver que eu queria, a partir do momento que eu entendi que eu queria fazer cinema, é entender que o vestibular ali, os cursos que tinham de cinema dentro da cidade de São Paulo não eram tão acessíveis, né? E aí fez com que me conectasse através da comunicação social, rádio e TV, radialismo, né, na UFRJ, através de trabalhos de obras de alguns cineastas, né, que foram formadas através da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, tive contato ali pelas redes sociais mesmo com o Yuri Costa, com o Lohan Dias, que eram pessoas que estavam tendo uma certa projeção através dessas obras que eles estavam produzindo durante aí a universidade e após a universidade. E isso me gerou um interesse, né, de saber como que era estudar na UFRJ. E eu acho que foi isso que me conectou, assim, de princípio, e até porque eu me enxergava, me reconhecia nessas pessoas, né? Ambos são pessoas negras que estão dentro da universidade e que estão fazendo cinema. E são alunos com uma formação recente, né? Sim, são todos jovens cineastas, sim, né? sim. São iniciantes, digamos assim, que apresentam uma perspectiva promissora, né? Sim, total. E aí eu acho que foi isso, essa conexão, e aí de princípio que a gente conversou pela internet e que me instigou a querer fazer comunicação social, né? Eu sentia que, para além do mundo prático, eu queria entender um pouco mais sobre as teorias do cinema, ter essa vivência também, conhecer um pouco mais sobre o Rio de Janeiro, e eu acho que foi isso que me conectou e fez com que eu viesse parar aqui no Rio de Janeiro. E aí eu acho que a gente talvez possa falar um pouquinho também, Felipe, na sequência a gente vai falar sobre os teus filmes, a gente vai dar uma olhadinha, inclusive, né, no Fluxo, sobre essa diferença, porque São Paulo tem uma USP com um curso de cinema, e nós aqui na UFRJ não temos especificamente um curso de cinema, a Federal Fluminense tem, mas no caso da UFRJ, a gente tem um curso de rádio e TV, né, que forma para esse mercado, que é um mercado, digamos assim, que está cada vez mais transitando entre o cinema e o audiovisual, o vídeo como um todo. Tu acha que o teu cinema reflete isso também, essa formação mais múltipla? Acho que tem tudo a ver, assim. A gente não está fazendo... Primeiro que a gente já não segue uma linhagem do que é esperado do cinema, né? Eu acho que a gente já tenta fazer um cinema que se conecta com diversos públicos. Então, acho que
tem essa parada dessa formação, né, de ser um modo mais amplo, né, de enxergar possibilidades, e eu acho que foi também uma coisa que eu senti que me gerou mais possibilidade de pensar como que eu vou fazer meu cinema. Eu acho que está muito interligado a isso, né, eu acho que a grade, eu senti que teve um pouco disso, né, dessa oportunidade de experimentar um pouco mais, sabe? Eu acho que foi isso. Eu acho que a gente pode assistir um pouquinho o Fluxo. Não sei se o Guilherme e Marco podem rodar aí para a gente dar uma olhada. Aqui a gente consegue ver. Fluxo foi não é o teu primeiro filme, né, Felipe? Foi o meu primeiro curta, no caso, né, que eu fiz roteiro, pude dirigir, mas eu vim desse caminho de fazer formações, né, através de formações de oficinas. Então fui produzindo alguns curtas-metragens que eu já tinha dirigido, assim, mas uma coisa que realmente, assim, que eu levei todo aquele processo, né, participei do processo desde do roteiro até a finalização, entender como que era um pouco mais, né, amplificado, né, como que é produzir uma obra audiovisual, né, e pelo tempo que foi elaborado o projeto. Então, o Fluxo mesmo, a gente começou num laboratório de roteiro de ficção dentro da UFRJ. Dentro da UFRJ. Uhum. Aí deixei esse projeto, depois que eu finalizei o roteiro ali, né, as primeiras versões do roteiro, eu deixei guardado. Eu falei, um dia eu vou gravar isso, vou gravar no meu território, porque eu estava aqui na graduação e tal. E foi através, né, de um laboratório que isso me instigou, mas aí depois teve todo o processo, né, de gravar, fazer depois a finalização. E também eu acho que um dos principais processos é como que a gente teria recurso para poder produzir essa obra, né? Sim, que é uma das maiores dificuldades, né? Sim. Eu acho que se a gente puder ouvir um pouquinho, para dar um sobe-som, Guilherme, para... Bora abraçar, parça. Vai, mano. E aí eu acho que o que a gente poderia comentar, Felipe, que é interessante, é que tu traz a identidade, né, do teu território, acho que é disso que tu fala muito, né, para o protagonismo, digamos assim, das telas, e essa mistura com o clipe musical, muito do funk. Sim. O que isso tem, assim, digamos, de essencial no teu trabalho, tanto a identidade do território quanto o funk? Eu acho que a princípio, né, é pensar que a gente quer conectar com as pessoas do território, né, porque não existiam representações, e todas as representações que tem sobre o território muitas das vezes são mais de cunho jornalísticas. Então eu sinto que o videoclipe foi uma forma da gente ter essa voz dentro do audiovisual, né? O videoclipe, que eu falo no sentido da música, da imagem ali sendo produzida e demarcando um território de uma maneira positiva. Então, eu acho que eu busco muito trazer essa referência, porque remete muito, que eu acho que é uma linguagem que o pessoal, o povo consome muito, né? Então, acho que foi muito nesse sentido. E o Fluxo já rodou vários festivais, né? Já rodou vários festivais. Teve na França. Então, passou por alguns festivais, festivais na Colômbia, passou um festival nos Estados Unidos, enfim, passou em diversos lugares, passou na Tailândia, passou no Brasil todo, assim, todos os estados do Brasil. Esse ano mesmo a gente entrou num festival de direitos humanos no ano passado, que ele fez com que o filme passasse por todos os estados do país. E aí esse ano ainda teve a continuidade, passando por ONGs, casas de cultura, entrou também até no sistema penitenciário, e como uma proposta também de redução de pena. Assistir o Fluxo, o filme, fazer... Olha, gente, coisa interessante isso. Não sabia nem que existia essa possibilidade. Sim. Muito bom. E aí pra gente é uma honra, né, sentir que tem essa conexão, né? Porque eu acho que o interesse de fazer esse filme era realmente conversar, dialogar com as quebradas do Brasil. Não só do Brasil, né, mas do mundo. Mas a princípio a gente começou com uma parada mais mínima, né? Pensar, vamos conversar com a cidade de Tiradentes, vamos
vamos deixar gravadas essas memórias, né? Porque durante a minha trajetória eu fui muito para baile funk, né? Então já conversando até com o que você estava falando ali no começo, e o baile funk foi um dos principais espaços de sociabilidade que eu tive ali dentro desse universo, né? Morando na cidade de Tiradentes, que fica a cerca de 32 quilômetros do Marco Zero de São Paulo. Eu ia pedir exatamente para te contextualizar essa questão assim, geográfica e também socioeconômica, Sim. né? Tu falas muito da cidade de Tiradentes. Ela é um distrito de São Paulo, é isso? É um distrito de São Paulo, que tem mais ou menos ali 300 a 400 mil habitantes. Né? No censo de 2010 tinha 220 mil, mas agora eu imagino que tenha crescido bastante, assim. E isso se reflete, né, sobre essas questões de como que você vive dentro da cidade, né? Questão de transporte, não tem uma estação de metrô, a estação de metrô fica mais ou menos 10 quilômetros, que fica lá em Itaquera. Enfim, não tem, por exemplo, questão de transporte, a gente não tem esse acesso, né, mais facilitado. Questão de educação também está sempre nos índices, né, das piores escolas, as notas do Enem, enfim. Sempre isso acaba meio que se refletindo porque esse espaço é meio que esquecido dentro da cidade, né? E aí o baile funk ele nasce nesse sentido, né, de ser esse espaço de lazer, de cultura, de integração dessa juventude. E essas pessoas que muitas das vezes trabalham de segunda a sexta ou de segunda a sábado também, que tem que se deslocar até o centro, cerca de 2 a 2 horas e meia até o trabalho e depois fazer toda essa trajetória de novo e ver que muitas das vezes não tem um espaço para poder tirar o seu lazer. Então o baile funk ele vem muito nesse sentido, né, de integrar todo mundo. Então eu acho que essa que é a nossa noção aí de pensar, falar, vamos fazer cinema, mas fazer cinema para quem? Então eu acho que é muito nesse sentido, o Fluxo ele nasce nesse sentido de conversar e dialogar com a juventude preta, periférica de São Paulo, a princípio. E outra coisa que eu acho interessante, acho que tem muita relação com o que tu falaste agora, no próprio festival tu disseste isso, né, que a população da periferia, ela, em geral, não acessa a sala de cinema. Sim. Mas quando tem a oportunidade de produzir, que é o que tu estás fazendo, né, ao mesmo tempo não pode se ver, porque, não é claro, é exatamente Sim. isso. Não, como não está na sala de cinema, quando se torna protagonista, não pode se ver, né, no cinema. Tu acha que isso está mudando um pouco? Como é que tu acha que esse movimento também dos cineastas, dos novos jovens cineastas, serem cineastas que projetam a diversidade, pode ajudar nesse sentido? Então, eu acho que tem sido fomentado, eu acho que são continuações de lutas, né? Acho que teve diversos movimentos, né, que são referenciais para nós, mesmo que muitas das vezes a gente não concorde 100%, a gente vê como referencial, porque são pessoas que lutaram para que hoje a gente tivesse essa possibilidade de sonhar, pensar, acessar a universidade também. Então, para a gente, sempre quando começa a pesquisar sobre a história do cinema negro e, sei lá, me pauto, por exemplo, como o Dogma Feijoada, o Manifesto de Recife, são coisas que são referenciais para a gente, porque a gente vê que pessoas que estavam lutando ali no início dos anos 2000 e como isso acabou se refletindo até nas políticas de cota dentro da universidade. E dentro desse cenário é a primeira leva de cineastas negros que tem essa formação através da universidade. Então isso acaba gerando muitas produções de curtas-metragens. Então a gente vê que tem esse boom do cenário audiovisual a partir de 2010. De 2010 para cá, muita coisa começa realmente, de fato, a ser produzida, e até porque começa também a ter essas formações audiovisuais gratuitas. Então, o que não está deixando... o que está fazendo mudar esse cenário é porque essas pessoas estão começando a acessar esses espaços de formações. E isso, automaticamente, através de um cinema comunitário, um cinema popular, tem se refletido nessas produções audiovisuais. Sim. E a gente tem agora, por exemplo, o próprio Luciano Vidigal, né, indicado, está no shortlist ali do Oscar, né, com Casa Branca, que acho que talvez seria um expoente que a gente poderia das referências, né? Sim, total, total. Então, acho que é isso. O que eu vejo é que
através dessas formações, através mesmo que muitas das vezes sem um edital, mas com a continuação, produção de curtas-metragens, tem mudado esse cenário. E as pessoas, quando elas têm esse contato, elas acabam enxergando isso também como uma possibilidade de vida. Então, por exemplo, lá em São Paulo tem, por exemplo, o Instituto Criar, que é um espaço de formação de jovens de 18 a mais ou menos 25 anos, onde eles recebem um salário mínimo para estar recebendo uma formação audiovisual e eles já saem inseridos ali dentro do mercado do audiovisual. Então, eles já têm uma formação, começam uma formação básica, eles passam um ano, e aí depois eles têm uma especialização já para atuar dentro da área que eles pretendem atuar mesmo dentro do cinema. Sim. E, assim, a economia criativa como um todo, o próprio audiovisual, o cinema, está dentro de um setor, digamos assim, até econômico, né, a gente poderia dizer, que não é muito valorizado no Brasil, especialmente, né? A nossa cultura não valoriza o mercado audiovisual, mas isso também, de certa forma, tem mudado, acho que com as recentes projeções que a gente tem tido, né, no cinema internacional, o Oscar, né? Nesse sentido também, tu achas que o fato dos jovens cineastas verem esse movimento também favorece, claro, né, a gente ter um mercado audiovisual mais aquecido, né? Sim, sim, total. Passa a ser uma oportunidade, de fato, Sim. né? Principalmente quando a gente começa a enxergar referências próximas a gente, acessando certos espaços, a gente começa a acreditar, né? Eu mesmo tenho um amigo, o Fábio Rodrigo, que inclusive que foi a pessoa que roteirizou Quase Trap, né? Ele foi uma pessoa que, quando eu comecei a acessar através dos projetos de cineclube, começar a pesquisar sobre cinema negro, cinema periférico, ele foi um dos principais expoentes, principalmente olhando da onde que ele estava saindo, né? Que ele saiu da Vila Ed, zona norte de São Paulo, e que estava fazendo curtas-metragens, que já estava com uma trajetória ali de pelo menos ali, já tinham 5 anos que ele já estava produzindo vários curtas, e hoje, atualmente, ele é o diretor da novela Vale Tudo, da Globo. Então, tipo, ver uma pessoa que ali é da periferia, que é da quebrada, e que a gente está vendo como um referencial que está conseguindo acessar esse espaço, a gente começa a acreditar. Sim. E, Felipe, só para a gente exemplificar, quantas pessoas foram mobilizadas para esses 2 filmes, em termos de atores, na produção, toda a equipe? Então, o Fluxo foi um projeto que eu tive pelo menos umas 30 pessoas ali, juntas. Isso, né, os atores principais, aí fora a figurante, aí a gente tem uma escala muito grande, e também o projeto ele foi realizado através de um financiamento coletivo, então a gente teve 95 pessoas que nos apoiaram para que o projeto pudesse acontecer. O Quase Trap, mais ou menos a mesma linhagem aí, pelo número de pessoas, né, porque a gente, por exemplo, teve cenas de festa, então a gente precisou de figuração, mas, graças a Deus, nesse projeto a gente já tinha uma forma de financiamento através de um edital. Então a gente estava muito mais tranquilo para realizar esse projeto. E eu ia te perguntar também exatamente sobre o financiamento dos filmes, né? Porque então com o Fluxo começou de uma forma mais, digamos assim, artesanal, né? Que é o financiamento coletivo. E com o Quase Trap tu já está num edital, né? A importância também dos editais de fomento, né? Para o cinema independente. Sim, total. A gente entendeu que, eu penso muito sobre coletivo, né? Mas inicialmente a gente entendeu que a gente não tinha dinheiro nenhum. A gente ia fazer o Fluxo, por exemplo, de celular, porque era um equipamento que a gente tinha de forma mais acessível, né? Para poder gravar. As coisas foram acontecendo durante o processo, as pessoas entenderam que era um projeto que não estava pensando de uma maneira individual, mas pensando de uma maneira coletiva. Então a gente estava fazendo um filme não sobre mim, mas estava fazendo um filme sobre o território, sobre a cidade de Tiradentes, sobre o movimento funk. Então as pessoas se ajudaram, né? Agora, isso a gente entendeu que a gente tinha que ter um pontapé inicial, né, para poder, possivelmente, futuramente, ganhar um edital. Aí já nesse segundo projeto, que era um projeto que, inclusive, o Fábio ele iria dirigir,
mas infelizmente ele estava entre diversas correrias, né? Correrias Isso, positivas. no Quase Trap, É. tem o passado e presente ainda. Aham. Né? E aí, esse projeto é um projeto que ele escreveu junto com um produtor chamado Guilherme Severo, lá de Guarulhos. E aí eles mandaram um edital, que é o Fundo de Cultura de Guarulhos, junto com a Lei Paulo Gustavo. E foi aprovado ali no ano de 2024. Tu acha, Felipe, que o grupo que tu consegues retratar no cinema se enxerga como um grupo que é capaz de produzir cinema a partir de agora, em todas essas Sim. funções? A gente começou no sentido de experimentação. Eu acho que tem que ser real, ser sincero. A gente não tinha certeza de nada, o que iria rolar através desse projeto. Mas as pessoas acreditaram e viram que o filme, quando o filme ficou pronto, acreditaram que isso era uma possibilidade, até para começar a se posicionar dentro do mercado. Então, pegou essa experiência do Fluxo, muitas pessoas que participaram do Fluxo, participaram do Quase Trap e também participaram do Passado e Presente, porque a gente entende também que o curta-metragem também como um cenário para a gente criar portfólio pensando em projetos futuros. Uhum. O Fluxo e o Quase Trap estão finalizados. Estão né? finalizados. E o Passado e Presente é o teu projeto atual. Sim. Conta pra gente como é que o Passado e Presente é um projeto também que foi financiado pelo edital Vai, que é um programa de iniciativas culturais da periferia de São Paulo. A gente ganhou esse edital em 2024. O filme acabou de ser gravado agora no mês de junho. Também um projeto que eu comecei dentro da universidade, através de um laboratório, junto com o Lobo Mauro. A gente foi desenvolvendo o roteiro ali, discutindo, né, o roteiro do curta. E agora o filme ele está em processo de pós-produção, então aí falta finalizar alguns detalhes de montagem e depois partir para o cenário de colorização, de mixagem. E Qual é a história? a história é a história de um jovem negro da periferia em 2013, que é um recorte muito específico do cenário do funk ali, do território, e que ele tem um anseio de ser MC, o protagonista é o Kevin, só que ele tem uma intriga com um outro MC que está ali já estourando umas músicas dentro do cenário, e ele acaba criando uma inveja referente a ele, e aí dentro de um cenário de um acontecimento muito específico, ele acaba roubando o tênis desse MC, e aí isso acaba reverberando em grandes situações. É o plot point da história. Felipe, e para a gente recuperar um pouquinho também, Sim. o Fluxo é resultado do teu TCC, né? Do teu trabalho de conclusão de curso. Sim. E aí, assim, a universidade também como esse espaço, né, de criação. Um TCC que virou filme. Sim, total. Eu sinto que de começo, assim, eu nunca imaginei que o Fluxo ele seria um TCC. Eu estava fazendo o Fluxo como uma forma de expressão mesmo, né? A gente tem que falar sobre isso. Como eu falei anteriormente, eu ia muito pro baile e eu sentia que precisava registrar essas memórias, né? Porque durante muito tempo que eu ia para esse espaço, troquei muito de celular, a tecnologia foi evoluindo, a gente tinha... As redes sociais mudaram, né, durante esse processo. Muito rápido. Desde o Orkut, aí a gente pegou a MSN, depois começou o Facebook, enfim. E muitos desses materiais de arquivo foram se perdendo durante o caminho. Então, acho que o Fluxo foi muito nesse sentido de tentar registrar esse tempo que a gente sente que tem muitos conteúdos sendo jogados aí, mas muitos que têm sido perdidos aí durante essa trajetória da nossa vida. Uhum. E o Fluxo como um TCC foi muito nesse sentido de que a universidade me deu essas ferramentas, né, para poder escrever, poder falar sobre o Fluxo não só como um filme, né? Não só como um filme, mas também poder expressar o que conecta as teorias, né? O que realmente está correlacionado
esse cinema que eu estou fazendo, né? Por que eu estou fazendo? Então, acho que foi muito nesse sentido. E eu não queria que, por exemplo, o Fluxo só virasse um texto, porque eu achava que as pessoas do meu território não iriam ler, tipo, ler uma Sim, monografia. E mas eu queria que essas pessoas realmente se conectassem através da obra. Então, acho que foi muito nesse nesse sentido de sentido. fazer o filme, ele ser prático, assim. Muito legal. E, Felipe, acho que para finalizar, tu vieste aqui ao UFRJ para participar do Festival Audiovisual, que é uma iniciativa da Escola de Comunicação, de um grupo de alunos também interessados na realização de filmes. E eu queria saber de ti como que foi para ti esse retorno como um Sim, palestrante, como um cineasta, como alguém que está mostrando sim, seus filmes para os alunos, né? Numa escola onde tu já foi aluno sim, também. E como que é para ti também servir como inspiração, mostrar para sim, os seus iguais, de repente, que eles podem chegar sim, lá, né? sim. Então, eu realmente, às vezes, eu não acredito que eu seja uma inspiração, mas começo a entender esse meu lugar, né? Como uma pessoa que também acompanhou diversas pessoas, né, que fizeram cinema, que foram muito grandes referenciais. E eu acho que voltar para a universidade é também resgatar memórias, né? Lembrar dessa fase de estudos mesmo, né? Foi um momento assim que eu fiquei muito focado e tentando estudar ao máximo ali para poder colher esses frutos, né? A universidade, querendo ou não, é uma possibilidade de mudança de vida, principalmente para quem vem da periferia. Então, para mim foi isso e poder conectar com os meus amigos, né? Que estão na graduação, outras pessoas que eu não conhecia também. Eu acho que é isso. É importante esse festival, o Festa também, nesse sentido, para pensar nessas futuras produções audiovisuais que podem surgir através daí. Ótimo. E para terminar, Felipe, assim, se tu pudesse sintetizar numa frase, como é que tu imagina que é e que vai ser reconhecido o cinema que tu faz, o cinema do Felipe Barbosa? Eu acho que para poder sintetizar, eu acho que é um trabalho coletivo, né, que não é um trabalho só do Felipe e que eu acredito que através do cinema a gente pode mudar, pode realmente mudar o mundo, sendo meio otimista mesmo, tá ligado? Eu acho que a partir do momento que eu enxergo que esse cinema pode trazer muitos amigos meus que não acessaram a universidade, mas ver isso como uma possibilidade de vida, de trabalho, sair, sair do que é esperado, né? Que é esperado pelo sistema, né? Que a gente se corrompa em outras paradas. Então, acho que o audiovisual é muito nesse sentido de transformação de vida. Muito bom. Felipe, muito obrigada pela tua participação aqui, parabéns pela tua trajetória, por tudo que está sendo construído, né? E que cada vez mais seja uma inspiração, né, para os nossos jovens cineastas. Parabéns, obrigada. Obrigado, Cida. Obrigada. A gente falou com o Felipe Barbosa, que é cineasta formado em Rádio e TV, aqui pela UFRJ, pelo nosso curso de Rádio e TV da Escola de Comunicação. E esse foi mais um Fala Minerva. A gente volta com próximos programas.